o astral mudou depois que aquela praga foi embora. A praga vocês sabem quem é, né? Aquela praga, eu não tinha prazer de fazer o programa. Aquela praga foi embora, né? Ainda bem. Agora nós temos um técnico de verdade. Agora o Cruzeiro tem técnico, tem um grupo forte, eu venho dizendo há muito tempo. Torcedor que é apaixonado, precisa mudar. Fulano não presta, presta sim. Foi esse grupo aí que quase foi campeão brasileiro, não foi porque foi garfado e não ganhou a Copa do Brasil porque foi garfado. Gol do Memphis de mão, né? Então, esse time sabe jogar bola. O Fagner ontem jogou demais. Como é prazeroso chegar aqui e fazer um programa vendo que o Cruzeiro tem um técnico de verdade, que não é mentiroso, que não tem enrolação na entrevista. Como é legal ver essa fase do Cruzeiro. Muita gente preocupada, o Cruzeiro não vai cair nunca. Com esse time, com esse técnico, a tendência é o Cruzeiro subir. É gradativo, o Regis colocou isso muito bem na última participação. É gradativo, ele não tem a varinha de condão, não vai fazer mágica. Mas o jogo de ontem, Regis, não sei se você assistiu, para mim, foi um dos melhores jogos, né, do Cruzeiro no ano. O Fagner jogou bola, o Fabrício Bruno melhorou, o Jonathan jogou muita bola, né? O Lucas Silva, que é aquela segurança total, gostei muito do Matheus Pereira ontem brilhou, não pelo gol, mas por tudo que ele fez no jogo. Diga, Regis. Olha, Jesse, ontem foi o tipo do jogo que o Cruzeiro incorporou o espírito da competição. Incorporou. Né? O Barcelona não é nenhum time bobinho. Não. Certo, é um dos principais times do Equador, chega a essa fase de grupos, desclassificando o Botafogo. Certo. Então foi uma vitória, desculpa o clichê, mas foi uma vitória maiúscula. Certo? E o que eu mais achei importante na vitória de ontem, além, é claro, dos 3 pontos, que dá uma tranquilidade, porque é o grupo mais difícil da Libertadores, esse do Cruzeiro, que a única bola que o Matheus Cunha pegou, Jesse, não estava valendo. E ele fez um defesaço, e nós dissemos aqui, gente, não crucifica o goleiro, porque o goleiro é aquela posição que você tem que jogar o tempo todo, o cara não joga muito tempo, ele é um bom goleiro. E ontem ele fez uma defesa gigantesca, no lance que não valeria, mas ele estava lá para defender. Ou seja, aquele sistema defensivo todo falho, desorganizado, que a gente viu no sábado contra o São Paulo, ontem não teve. Exatamente. Ontem não teve. Eu acho que a entrada do Fagner foi positiva, sim. A entrada do Lucas Silva extremamente positiva, e o segundo tempo do Matheus Pereira foi grandioso, grandioso. Certo? Como você falou, não foi só pelo gol. Né? Ele se apresentou na partida. Olha, manda aqui que eu estou querendo resolver essa parada. Certo? Foi como diz, aquele gol foi uma cabeçada de manual de centroavante. Verdade. O Fagner, ele não cruzou, ele deu um passe maravilhoso. Então o Cruzeiro volta para casa numa situação que pode encaminhar muito bem a sua classificação já na primeira, no turno. Porque vai ter agora 2 jogos fora, 2 jogos em casa, aliás, né, contra o Católica e o Boca Juniors, Mineirão cheio. Eu acho que a China Azul tem que ir lá apoiar, mas assim, entupir aquele Mineirão e empurrar o time. Isso é fato. Então, aí, ou seja, deixa bem encaminhada a classificação para as oitavas dentro de casa. Certo? Agora, o mais importante, além da vitória, além dessa tranquilidade que dá, foi o sistema defensivo, que falhou demais contra o São Paulo. Ontem brilhou. Ontem brilhou mesmo. E o espírito de Copa Libertadores. Olha, não tem que jogar bem, não tem que dar espetáculo, tem que jogar com raça, com vontade, disputando cada bola como se fosse prato de comida. Esse é o espírito de Libertadores, principalmente fora de casa. Então o time brilhou ontem. Outra coisa, ele falou, a perna estava pesada e tal, mas ele foi até os 95 minutos, jogou, correu, como disse você, ele fez o que o Tele mandava. Meu filho, não se livra da bola não, dá assistência. E ele deu assistência. Matheus Pereira, como você disse também, cabeceou como centroavante, para o chão matando o goleiro. Era o que ele ia fazer contra o São Paulo no sábado, e o Rafael fez um defesaço. Só que ontem ele cabeceou para o chão e matou o goleiro. Ou seja, o Cruzeiro ontem mostrou o que você muito bem disse, espírito de Libertadores. A camisa é gigante, pesada, né, Regis? É uma camisa gigante, né? Ontem mesmo eu fiz um post no meu Instagram, gente. Eu vi.
relembrando aquela Libertadores de 97. Sim. Quem ganhou aquela Libertadores foi a camisa, gente. É verdade. O time começou a perder nas 3 primeiras partidas, quando ninguém dava mais nada pelo Cruzeiro, dava o Cruzeiro eliminado. Ganhou as últimas 3. Ganhou as últimas 3. Inclusive do Grêmio, lá em Porto Alegre, 2-1. Exato. Né? E nas oitavas classificou o Grêmio, aliás, o Nacional, nas quartas o Grêmio, na semifinal o Cerro. Não lembro daquele time ter feito nenhuma partida brilhante. Não, se superou. Exato, foi a camisa. Aquela camisa azul e, claro, a torcida, certo? E tinha também um técnico maravilhoso que era o Paulo Autuori, né, Regis? O Paulo Autuori em grande fase. Grande certo? fase. 2 anos antes. Tinha sido campeão com o Botafogo brasileiro. Exato. E tomara que ontem, um jogador que nós aqui, no sábado, a gente chegou e falou, olha, o que foi no gol entrou. O Matheus Cunha não teve uma noite brilhante. Mas ontem eu acho que ele conseguiu passar ileso, fez uma boa partida, deu conta do recado quando foi acionado. É claro que não teve nenhuma brilhante de defesa. Por quê? Porque foi virtude do sistema defensivo que não deixou os caras chegarem lá. Né? Tomara que ele ganhe confiança, porque ele está tendo uma oportunidade que ele nunca teve na vida. Ele nunca teve na vida essa oportunidade. O Regis, eu gostei muito da entrevista dele no intervalo, no final do jogo, que perguntaram sobre a questão do Wallace. Ele falou, eu tenho caráter, né? E eu não ligo para esse tipo de coisa, a diretoria está tomando providência, eu tenho minha dignidade e meu caráter. Adorei a entrevista dele. Caráter é isso, porque você não joga um companheiro aos leões, isso é uma covardia, e a diretoria fez muito bem em afastar o Wallace, e com certeza vai ser negociado, porque o grupo não gosta disso não. Apesar de o Fabrício Bruno ter dito que o Wallace é um cara que eles gostam e tal, mas o grupo não aceita trairagem não, em grupo nenhum, principalmente no futebol, né, Regis? Não. Aí, gente, olha... Eu sempre recomendo para as pessoas, olha, gente, cuidado com o grupo de WhatsApp. Tomem cuidado, né? Porque grupo de WhatsApp é um barril de pólvora. É um barril de pólvora em todos, não só nos ambientes profissionais, corporativos, políticos, não, familiares também. Tomem muito cuidado antes de você teclar ali. Certo? E eu acho que o Wallace foi infeliz. Apesar que o Fabrício Bruno, como você bem lembrou, amaciou a situação dele um pouquinho, mas pelo que eu senti, da palavra do próprio presidente, né, do Pedrinho, ele não fica no Cruzeiro mais não. E cá entre nós, né, gente? Não vai fazer falta. Não vai fazer a mesma falta, não disse o que veio. Ganhou uma fortuna e, além de ganhar uma fortuna, ainda tumultou o ambiente no momento difícil do Cruzeiro. Tá de brincadeira comigo. Não serve para o grupo, não serve. Né? O momento, como eu disse antes do jogo com o Barcelona, é de pensar em quem está lá, é de unir esse grupo. Quem vai jogar é o Fagner, é o Jonathan Jesus, é o Fabrício, é o Matheus Cunha, é o Matheus... Tem que apoiar quem está lá, não adianta pensar em quem está fora. A diretoria vai fazer contratações pontuais quando o campeonato parar por causa da Copa do Mundo, né? Mas dentro de uma realidade e dentro daquilo que o treinador entenda ser necessário. O Cruzeiro não vai jogar dinheiro fora, não. Né? Mas não vai mesmo, já basta o Wallace, o prejuízo que deu, Dudu, Gabigol, chega. Agora são jogadores pontuais, porque esse grupo é muito forte e é muito bom. Olha, se eu concordo com você, até porque, vamos pegar a trajetória do Matheus Cunha. Na maioria da passagem dele pelo Flamengo, ele foi reserva. Mas ninguém joga nesse Flamengo hoje na reserva se não for bom também, não. É verdade, é verdade. O Flamengo tem grana pra caramba para buscar quem quer que seja, certo? E agora, aqui no Cruzeiro, com a saída do Fagner, do Cássio, ele está tendo a grande oportunidade da vida dele. Então, eu acho que ele vai encarar esses próximos 3 meses aí, antes da abertura de janela, assim, gente, eu tenho que treinar pra caramba, eu tenho que comer a bola aqui, eu tenho que ir bem, porque se eu for bem, o Cruzeiro vai, no máximo, trazer um reserva para mim. É isso aí. Né? O Cruzeiro não vai se preocupar em contratar um goleiro que seja de nível de titular, que vai chegar aqui e botar a camisa.
o torcedor lembrou muito bem aí o Lucas Perry, é um grande goleiro. Sábado eu assisti Leeds United e West Ham. E o Lucas Perry, ele brilhou, certo? O jogo foi para os pênaltis, ele conseguiu catar um pênalti. É um excelente goleiro. Mas, poxa, 3 meses, vamos ver o que o Matheus Cunha vai aproveitar disso aí. Ontem, eu acho que ele começou a se recuperar, né? Aquele jogo de sábado foi traumatizante. Hoje, rede social detona com o jogador. Se o jogador tiver uma atuação má, se eu fosse empresário, conselheiro de jogador, mas assim, olha, não abra seu celular, não veja o WhatsApp, não entre no Instagram, não entre no TikTok, porque o jogador fica deprimido. O Matheus Cunha mesmo, ele foi comparado a um jacaré com o bracinho curto, né? Certo? Aquilo balança qualquer pessoa. O Arthur Jorge viveu o futebol brasileiro em 2024. Em 2024, o Gerson jogou muita bola. Muita bola. É verdade. Então, eu acho que merece chegar num cantão e falar assim, cara, você está devendo, bicho. Por mais que tenha melhorado um pouquinho ontem, não é jogador de 30 milhões de euros que está em campo. Verdade, concordo com você. Então, eu acho que o Arthur Jorge, ele é um treinador europeu. Os europeus têm muito mais coragem de fazer isso do que os treinadores brasileiros, no papo mesmo, para reintegrar o futebol do Gerson. Porque continua devendo. Por mais que ele tenha feito uma boa partida ontem, mas o Gerson, pelo que a gente lembra dele de 2024, tem capacidade de entregar muito mais. Muito mais. Você concorda, Rodrigão? Concordo, mas aí eu acho que vai muito o que o resto está falando. Passa muito pelo treinador, né, Jesse? A gente sabe o potencial de um atleta que a gente já viu jogando pelo Flamengo, pela seleção brasileira, inclusive, também. Agora, tem que escalar o cara na posição que ele vai render mais. A gente via ele jogando lá aberto na ponta. Gente, não é a função que ele faz, não é como ele se caracterizou jogando no Flamengo. Então, assim, a gente percebe já na coletiva do Arthur Jorge, olha que o Arthur Jorge está aqui o quê? 15 dias aqui no Cruzeiro, que o cara já entendeu o elenco, já entendeu a capacidade de cada jogador tem para entregar. É claro que ninguém está esperando que o Cruzeiro vai virar amanhã o Bayern de Munique, não é o caso. Mas dentro da limitação e dentro do potencial que cada jogador pode entregar, a gente percebe que o Arthur Jorge já tem muito mais esse elenco na mão do que o antigo treinador. Então a gente tem que ter otimismo diante desse cenário por causa disso, exatamente o que a gente está falando. Então, assim, a gente comenta baseado no que a gente está vendo dentro de campo e o que a gente projeta para frente. Então, acho que o Cruzeiro tem, sim, que está otimista, inclusive com o Gerson, que tende a crescer muito agora na mão do Arthur Jorge. O Regis, outra coisa que fez o Cruzeiro crescer, que é importante a gente também frisar, é a condição física. Porque o Cruzeiro estava se arrastando pelas tabelas. Mas ontem, Jesse, eu vou te dizer o seguinte, né? Tomara que tenha sido fruto de uma preparação física melhor. Mas ontem, o que eu acho que entrou mesmo foi o ingrediente, assim, vontade, um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. É dar aquele algo mais quando todo o grupo compreende, olha, nós somos bons, mas coletivamente estamos devendo. Então, vamos dar um esforço, cada um a mais aí, para poder compensar esse momento ruim que a gente está devendo. Só complementando, eu acho que faltou também no passado. Caramba, parece que a gente está de implicância, mas eu não quero implicância assim, eu quero pegar dados que a gente estava trabalhando. Lembra, Jesse, que a gente falava do Cruzeiro há tempos atrás, que era um time muito bonzinho, que era um time muito calado? A presença do Fagner ontem provou que o Cruzeiro estava sentindo falta de um jogador desse. A chamada que ele deu lá no grupo acendeu um pouco esse espírito. Então, de repente, o Cruzeiro precisa, assim, do cara malvado, vamos chamar assim, que é a fama que o Fagner tem, né? Para trazer acender, porque senão a gente sabe que tem muito jogador que desliga dentro de campo. O Matheus Pereira é um jogador desse. Se você não tiver botando pilha nele o tempo todo, quem vai tomado, né? Exatamente. O Fagner, de repente, está fazendo esse papel, como era o Felipe Melo no passado, quando era o Dunga na seleção brasileira. Então, assim, a gente precisa, de repente, de um jogador desse perfil que o Fagner está entregando não só futebol, mas também entregando essa personalidade que estava faltando, né, gente? O China Azul e Regis, presta atenção. Vocês prestaram atenção na fala do Rodrigo?
O que a gente precisa, já virou cruzeirense, ó. Mas eu nunca neguei. Já virou cruzeirense, ó, já trouxe mais um. Em BH não nego não, gente. Exceção para você, porque são 14 milhões pelo mundo. Nossa torcida é lotada. Mas nós vamos abrir uma vaguinha para você, Rodrigão. Pô, abre aí, vou mandar meu currículo aí, tá aí até certo. Ausente na vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Barcelona de Guayaquil na noite de terça-feira, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, confronto que marcou a estreia da equipe na Copa Libertadores, o volante Lucas Romero foi cortado de última hora e não acompanhou a delegação até Guayaquil. Apesar disso, a tendência é que o jogador já esteja apto para reforçar o time comandado por Arthur Jorge no duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o próximo domingo às 18h30 no Mineirão, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida pela Libertadores, o treinador explicou em entrevista coletiva que Romero foi relacionado para o jogo contra o São Paulo no último sábado, com a expectativa de também atuar diante do Barcelona. No entanto, durante o treino posterior, o atleta voltou a sentir um desconforto, o que levou a comissão técnica a optar por preservá-lo. Segundo o técnico, há boas chances de ele ficar disponível para enfrentar o Bragantino. Peça fundamental da equipe antes da lesão, Romero sofreu uma fratura na costela esquerda no dia 8 de março, durante a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, vencida pelo Cruzeiro. Ele retornou aos gramados em 1º de abril, já sob o comando de Arthur Jorge, entrando no segundo tempo da partida contra o Vitória. Desde então voltou a sentir dores, desta vez na coxa, e permaneceu fora da equipe. No compromisso de domingo, o Cruzeiro entra em campo pressionado, precisando do resultado positivo para tentar sair da zona de rebaixamento. Em 10 partidas disputadas, o time soma apenas 7 pontos, com 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Já pela Copa Libertadores, o próximo desafio será contra a Universidade Católica no Mineirão na quarta-feira, às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!